Bom dia, hoje é 25 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte, sejam muito bem-vindos a este episódio no dia do aniversário de São Paulo. É feriado por aqui, mas a apresentadora está trabalhando assim como você que não habita a maior cidade do Brasil. Logo, vamos falar sobre notícias, não é mesmo? Afinal de contas, o mundo está ainda acontecendo. Apesar de São Paulo estar parada, o resto do planeta segue acontecendo. Como, por exemplo, conflitos no Mar Vermelho, sobre os quais já falamos por aqui no podcast. Se você está ligado no mundo do petróleo, você está sabendo o que está acontecendo no Mar Vermelho. Se também não souber, este é o lugar perfeito para você aprender. De montadoras a varejistas, conflitos acontecendo ali nessa região que é rica em petróleo, né? Passam muitos navios ali rumo à Europa, está ameaçando o lucro dessas empresas. Vamos falar também sobre como o Nubank está avaliando retornar à Argentina se a economia por lá melhorar, segundo a cofundadora do Banco Digital Brasileiro, Cristina Junqueira, que, diga-se de passagem, deu uma entrevista à minha chefe. Então, isso aqui é uma autopromoção minha de puxar o saco da minha chefe. Também vamos falar sobre como a Netflix aumentou a sua receita e também os assinantes aqui na América Latina. Você que é um assíduo fã aí dos seriados e filmes que são colocados nessa plataforma de streaming, pode ter ajudado essa empresa a crescer no último trimestre. Se você curte esse tipo de notícia e é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no podcast e também de ativar as notificações, assim você não tem problemas quando a apresentadora tem um grande problema técnico que parece o tipo: meu cachorro comeu meu dever de casa, te conto no final do episódio o que aconteceu ontem, e assim você fica atualizado mesmo quando eu não consigo postar no horário certo. Também não esqueça de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Lá você encontra vários tipos de conteúdo e também vídeos explicativos e super didáticos aí sobre todos esses conflitos e do mundo de negócios, uma leve fofoquinha. E também você pode seguir a Bloomberg Linha no Zap, também conhecido como WhatsApp. No podcast, na descrição aqui do podcast você encontra o link para acessar essas notícias que são curadas, selecionadas, especialmente pelo nosso time de social media, assim como também às vezes aparecem uns vídeos por lá. Então, não tem desculpa para você não ficar atualizado no mundo dos negócios, depois ficar falando que não sabe de economia, não sabe de não sei o quê, porque tá cheio de coisa da Bloomberg para você consumir. Então, vai lá e vamos às notícias. A crise do Mar Vermelho tem afetado as remessas de todo tipo de produto, desde carros até energia. Para analistas, é uma questão de tempo até que o aumento dos custos e as tensões na cadeia de suprimentos apareçam nos relatórios financeiros das empresas. Antes da gente continuar, vamos se situar geograficamente, porque o Mar Vermelho é aquela linguiça de mar que fica ali entre a Arábia Saudita e o Egito. Esta região é um grande canal de navios que transportam principalmente petróleo da região do Oriente Médio rumo à Europa. Várias empresas já alertaram sobre esse impacto, afinal de contas não é só petróleo que passa por ali. A Tesla, montadora de veículos elétricos, planeja uma parada de produção de 2 semanas em uma fábrica na Alemanha devido a atrasos nos embarques, enquanto a sueca Volvo anunciou uma suspensão de 3 dias na sua fábrica na Bélgica. Os varejistas britânicos Tesco, Marks & Spencer e Next sinalizaram o risco de preços mais altos para os consumidores. Tudo isso porque pelo menos 2.300 navios estão fazendo os longos desvios para evitar os ataques dos militantes Houthi no Mar Vermelho, uma rota que normalmente movimenta mais de 12% do comércio marítimo global. Os banqueiros centrais alertaram sobre um aumento da inflação que pode dificultar os cortes nas taxas de juros. Para muitas empresas, principalmente na Europa, o caos aumentou o tempo até de entrega dos produtos, aumentando o preço do frete e os custos de seguro, o que forçou analistas a repensarem as estimativas de lucros das empresas para o próximo ano. Nos últimos 3 meses, a previsão de consenso para os lucros das montadoras caiu 5%, segundo dados compilados pela Bloomberg. Já as transportadoras, por outro lado, podem ter o resultado inverso no curto prazo, um aumento de 300% nos preços dos contêineres. Lembra aquela época da pandemia, quando a gente teve um lapso global aí de contêineres, porque os preços para transportar ficaram extremamente altos? Pois muito que bem. Os transportes e seguros também, para fazer o transporte desses contêineres, estão aumentando
ao longo da Europa inteira, e lá no Reino Unido a inflação pode aumentar também, segundo estimativas da Bloomberg Intelligence. E essa minha gaguejada aqui foi porque eu me distraí com uma pessoa passando na minha frente, os riscos de você gravar com uma parede de vidro na sua frente. Os eventos impulsionaram, no caso, as receitas das empresas globais de transporte, tal qual vimos na pandemia. Sempre que temos um problema aí no transporte marítimo global, temos pelo menos um setor aumentando os seus lucros, assim como também as seguradoras. A Maersk tem recebido uma série de recomendações de alta dos analistas de Wall Street. Recentemente, o Bank of America dobrou as estimativas de lucros para 2024 da empresa dinamarquesa, enquanto o Goldman Sachs avalia que um aumento massivo no fluxo de caixa livre poderá permitir que ela devolva capital aos acionistas. Em entrevista à minha chefa, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, que também é Chief Growth Officer do Banco Digital Brasileiro, disse que o Nubank não descarta reconsiderar um retorno ao mercado argentino caso as condições macroeconômicas do país melhorem. Segundo ela, abre aspas, sim, é um mercado muito grande, com muitas pessoas que também acredito que gostariam de ter mais opções, melhores serviços, mas é um país complexo para navegar. Então gostaríamos de ver o ambiente macro mais estabilizado para pensar nisso, fecha aspas. E aí você me pergunta, por que você leu as aspas dela e não colocou um trecho dessa entrevista? Pois ela estava hablando no caso, em espanhol, com Jimena Tolama, a apresentadora do La Estrategia del Día, o podcast da Bloomberg Linha lá no México. Cristina Junqueira compartilhou suas reflexões sobre a ideia de retornar ao mercado argentino em uma entrevista para este podcast, porque eu li isso de novo. Braço direito do CEO global David Vélez, ela enfatizou especialmente o flagelo da inflação e a necessidade de níveis mais justos de preços. Além disso, destacou a importância da estabilidade nas relações entre as instituições chaves do país, como o Banco Central e o Ministério da Economia. A breve incursão do Nubank na Argentina aconteceu em junho de 2019, com a abertura de um escritório em Buenos Aires e a contratação de 12 funcionários. No entanto, a fintech deixou o país vizinho pouco tempo depois. A decisão foi definida por uma retirada estratégica para focar o crescimento do Brasil e, posteriormente, do México e da Colômbia. O valor de mercado do Nubank atualmente ultrapassa os 40 bilhões de dólares, permitindo que se posicione em 2023 entre os 4 maiores bancos do Brasil. Agora, Junqueira diz que a empresa pode considerar uma nova tentativa no mercado argentino, o terceiro maior país da América Latina em população e em produto interno bruto. A Argentina, onde operam outros concorrentes como a Ualá, o Mercado Pago, o Brubank e o Reba, não ria, o nome do banco é Reba, não tô rindo, tem um dos índices de crédito em relação ao PIB mais baixos do mundo. No meio de uma inflação galopante, em outubro de 2023, os empréstimos em pesos para o setor privado argentino representaram 6% do PIB, em comparação com os 44% da Colômbia em 2022, segundo informações do Banco Central da República Argentina e do Banco Mundial, abre aspas novamente, em português agora, para a Cristina Junqueira. Há muitas mudanças agora na Argentina. Espero que vá para um caminho melhor e que a população tenha mais estabilidade, porque isso é um custo muito grande para a população, mas o tempo dirá. Fecha aspas. A Netflix, e eu tenho mania de falar assim, desde que a Netflix surgiu na minha vida, terminou o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023 com receita na América Latina de 1,15 bilhão de dólares, indicando um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando a receita total no ano, o faturamento da empresa na região foi de 4 bilhões, um ganho de 9%. A expansão da empresa na região ajudou os resultados globais positivos, que superaram as projeções de analistas. A gigante do streaming tem focado a sua estratégia comercial na oferta de novos planos de assinatura mais baratos, sustentados por anúncios, com o objetivo de atrair novos assinantes. Além disso, uma ferramenta nova tem dificultado o compartilhamento de senhas entre usuários do serviço, para provavelmente a sua grande tristeza. O novo modelo tem mostrado resultado com ganhos de assinantes e de faturamento globalmente na região para a empresa. Em carta aos acionistas, a Netflix também pontuou a força das produções em outros idiomas, incluindo o Código Penal no Brasil, com 20,9 milhões de visualizações, e Nothing to See Here, do México, com 8,3 milhões de visualizações. Me conta aí nos comentários qual é sua produção local da Netflix mais favorita. Errei a construção dessa frase, mas você entendeu? Qual que é o seu filme, sua série brasileira que está disponível na Netflix
favorita, compartilha aí com os seus coleguinhas. A empresa divulgou a participação de audiência de streaming em dezembro de 2023 para alguns mercados com dados da Nielsen e da Kantar. No Brasil, 5% da audiência é da Netflix, enquanto 11% é do YouTube e 1% de outros serviços de streaming. Chegamos ao fim do podcast. Se você chegou até aqui, você merece ouvir a linda história incrível de por que o podcast saiu atrasado ontem. Não que eu precisasse contar, mas eu faço questão. Nem é uma história tão empolgante assim, tá? Só construir aqui esse nariz de cera, a gente chama isso no jornalismo, é quando a pessoa fala, escreve, e aí que ela chega no ponto dela, lá no 5º parágrafo. Pois o meu ponto é, meu shampoo vazou na minha bolsa. E todos os meus cabos e carregadores estavam dentro dessa bolsa. Você pergunta por que tinha um shampoo dentro dessa bolsa? Porque eu fui fazer crossfit, e a culpa é de vocês. Minhas coisas estavam tudo dentro da minha mochila, meu shampoo abriu, vazou, todos os meus carregadores foram para o além e eu fiquei sem carregador de celular e de computador. Sorte que eu tenho uma Alexa, como o ouvinte assíduo aqui do podcast antigo sabe, que às vezes faço umas perguntas para ela no meio do episódio. Minha Alexa conseguiu me despertar e aí eu só tive a grande oportunidade de gravar o podcast na manhã de quarta-feira, que foi quando eu consegui ir pro escritório e usar o computador de lá. Ai, a minha vida é muito empolgante. No mais, eu quero ler os comentários de ontem, anteontem, sei lá, que foi quando fizemos a pergunta: o seu emprego poderia ser substituído por inteligência artificial? Hoje de manhã eu tava sem carisma para ler as respostas, mas agora eu tô muito feliz que vocês responderam. Tem várias respostas super legais. A Tereza Coelho diz que trabalha com jornalismo de dados na Amazônia. Então ela ainda terá um bom tempo até pensarem em me trocar por uma inteligência artificial. Tereza, por favor, compartilha aí onde que você, não sei se você publica ou se qual que é a sua empresa, né? Onde que podemos aí ter contato com o conteúdo que você produz com esse jornalismo de dados na Amazônia. Muito bacana. A Isadora diz que é estagiária em marketing, só que a minha profissão não só pode, como eu uso inteligência artificial, não conta pro meu chefe, kkkk. Isadora, tem várias Isadoras, tem uma prima chamada Isadora, então tem várias por aí. O Nicó, ele fez uma pergunta aqui, vou sair um pouquinho aí do tema da inteligência artificial, perguntou qual é a diferença entre a Bloomberg Mommy e a Bloomberg Linha. Nós somos mais ou menos como se fosse uma joint venture da Bloomberg Mommy com uma outra empresa chamada Falic Media, que criou aí, nasceu, tal qual Papai Meia e Mamãe Meia, nasceu a Bloomberg Linha. Então, nós somos uma parceria entre a Bloomberg com uma outra empresa, em que a gente não só distribui o conteúdo da Bloomberg em espanhol e português, como também criamos o nosso próprio conteúdo com foco nos mercados latino-americanos para todos vocês aí consumirem nas diversas plataformas. Posso me aprofundar mais sobre isso se vocês tiverem interesse, só me perguntar. O Guilherme me dando apoio aí porque eu falo errado. E aí ele falou que ele gosta de falar tauba, pra tábua, né, no caso. E aí ele pergunta se tem alguma madeireira com esse nome, pois deveria. Um exemplo aqui, Guilherme dando um exemplo de como certas coisas a inteligência artificial jamais poderá substituir. Quando que um robô pensaria em fazer uma madeireira chamada tauba? Eu acharia incrível. Mais um estagiário. O Sandro diz, eu sou estagiário. Se eles quiserem me substituir por um cachorro, eles podem. Ai, como é triste ser estagiário, né? Passei muitos anos sendo estagiário. Era horrível. Com todo respeito. Força, estagiários. Força, vocês vão, um dia vocês chegam lá. O Claubert pergunta se é possível uma inteligência artificial substituir nutricionistas hospitalares. Não tenho lugar de fala, pois não sou nem uma nutricionista hospitalar, nem uma inteligência artificial. Mas tomara que não, porque vocês são incríveis. E o Gabriel diz... isso é importante, Gabriel, porque ele diz assim: tô há um mês tentando comentar, procurando a caixinha, mas aparentemente Spotify não tem. Então ele teve a brilhante ideia de usar o celular, e aí ele achou a caixinha de comentários. Algumas pessoas já tinham me dito isso, que se você tá escutando um podcast no computador, você não tá vendo a caixinha de comentários. Então você olha no seu celular, aí lá você vai achar. Tomara que eu tenha resolvido aí a sua grande dúvida.
Quem mais? Deixa eu ver. Outro Guilherme, diz que um dos 2 empregos dele poderia ser substituído porque ele é professor de inglês, mas o outro não. Não. Meu cérebro leu professor de inglês e falou não. O outro não. Técnico de produto de embalagens plásticas. Realmente não faz nem sei. Técnico de produto de embalagens plásticas. Parece que vai demorar pra IA te substituir, porque nem eu entendi. E a Cláudia diz, não. Construir conhecimento é uma experiência mediada por humanos para humanos. Já o ter informação, a inteligência artificial pode até fazer bem, né? Se ela não inventar a informação. Bem lembrado, hein? Atenção a fake news. Não acreditem em tudo que tem por aí. E Mariana diz que seria um sonho do meu gerente e da diretoria, mas ela acha que uma inteligência artificial não iria aguentar o emprego dela, já que ela é bancária. A pessoa, a inteligência artificial fazendo greve. Não vou trabalhar. Mais uma bancária falando aqui, a Rá, que conhecemos que é Hannah, né? Diz que ela também é bancária, que tem muita coisa no trabalho dela, que a inteligência artificial pode fazer muito melhor do que eu. Se bem que pra isso nem precisa de ser inteligência artificial. Mas o contato com o ser humano não tem como trocar. De fato. Eu acho que Vou dar aqui a minha conclusão. É uma mistura, né? Isadora, que ficou aí preocupada que ela usa inteligência artificial. Eu também uso pra caramba. Inteligência artificial é uma mão na roda pra fazer muitas coisas na comunicação. Muitas coisas que antes eu tinha que fazer no braço, na mão, né? E que hoje eu penso, nossa, como eu perdia tempo fazendo isso. Uma coisa que eu posso usar o meu lindo cérebro pra praticar outras coisas. Como, por exemplo, aprender norueguês no Duolingo. Mentira. Não faço isso, eu uso pra coisas importantes, tipo estratégia. O Gabriel diz que meu emprego é alimentar redes sociais da empresa. Então, facilmente pode ser substituído. Olha, Gabriel, também não concordo, viu? Porque redes sociais brasileiras, principalmente, são tão dinâmicas que você, como um profissional das redes sociais, está aí acompanhando o tempo inteiro a linguagem do brasileiro. E uma coisa que a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de velocidade para acompanhar. E a Lu diz que se considerar o Google e o YouTube como inteligência artificial, então já foi substituído, pois sou professora. Ela diz que minha dicção é linda. Muito obrigada. Lu, mas a inteligência artificial não fala que a minha dicção é linda, tá? Aposto como você também fala coisas pros teus alunos que a inteligência artificial não tem como fazer, não. Não, isso aí não tem. É isso aí. A Panjulia diz que eu compartilho os pensamentos intrusivos dela com vocês. Imagina o que ela pensa e não fala. Exatamente. Júlia, fica esse questionamento. Imagina o que vocês pensam e não falam. Entendeu? Até mais. Boa quinta-feira. Bom feriado aí pros paulisters que estão feriadando. A gente se vê, se escuta na sexta-feira. Até mais. Vou contar uma coisa. Se você quiser, vai lá no meu Instagram, ana.sieds, ana.zids, porque estou meio sumida aí e porque eu e meus coleguinhas de Bloomer Linha estamos tendo como é que é a palavra? Um ajuntamento. Os editores da Bloomer Linha de todos os países da América Latina estão em São Paulo. Em breve vou lá comer pizza com eles. Passamos os últimos dias tendo várias reuniões, vários insights e hablando espanhol com português, com inglês, com mandarim, com a língua que a gente consegue se comunicar. E eu vou compartilhar uma foto da minha linda equipe com vocês. Na Bloomer Linha Incrível. Grande beijo a todos.